Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Costumam dizer que não tem jeito, a vida vai mudar depois do nascimento dos filhos. E ela muda mesmo, é fato. Antes de engravidarmos, também existe toda uma idealização da maternidade. Mas a chegada do bebê vem cheia de realidade, bem diferente daquele mundo ideal. Há mulheres que neste momento até se sentem sozinhas, achando que apenas com elas é que as coisas não acontecem como imaginavam. Mas basta começar a conversar para descobrir que os medos, os desafios e as angústias são comuns. Só que nem todas gostam de falar sobre isso. Para o papo de hoje, convidamos a ginecologista e obstetra Maria Elisa Noriller e a Rina Noronha, mãe da Joana, de 1 ano e meio. Rina, como é que foi essa fase logo após o nascimento para você? O chamado puerpério. O puerpério imediato e logo um pouco depois foi bem puxado. Né? Eu lembro que no primeiro mês eu só chorava. À noite, meu marido fala que eu olhava para a porta e chorava. Eu olhava para o cone que a gente tinha segurando a porta e chorava. Mas eu realmente chorava muito. Eu sempre fui de chorar muito, mas nesses 30 dias assim, imediatos foi bem... E foi diferente assim da maternidade que você imaginava, que você idealizava? Não muito, porque eu nunca fui de idealizar a maternidade. Quando eu fiquei grávida, eu já estava lendo muita coisa, já estava estudando muito sobre parto especificamente, porque eu sabia o que eu queria. E aí, quando eu fiquei grávida, eu comecei a ler sobre amamentação e pós-parto. E aí, nossa, tem até um nome bonito, né? Para pós-parto, chama puerpério. Puerpério, legal, 1 mês, né? Não é 1 mês, não tem data para terminar. Gente, como assim? E aí eu fui entendendo aquele processo, então a gente fez um plano de parto para entregar para a equipe, a gente fez a preparação para o parto, mas a gente fez em casa também um plano de pós-parto, que incluía tanto coisas que eu achava que era importante eu fazer para mim no pós-parto, como que a gente gostaria que a casa funcionasse, que a nossa vida funcionasse. Mesmo com todo esse planejamento, foi difícil. Foi difícil. Mesmo com todo o apoio que eu tive, foi difícil, porque eu tenho um marido que é super companheiro, minha mãe mora em outro estado, veio passar o primeiro mês comigo, tinha muito apoio e tinha muito espelho. Tinham muitas mães com realidades parecidas. Então, daqui a pouco você conta até o que foi que você planejou, o que deu certo, o que não deu, como foi o parto. Queria saber da Maria Elisa, de fato, assim, esse primeiro mês a gente sabe que é muito difícil mesmo, né? Mas que as mulheres acabam sobrevivendo. O que você pode falar aí sobre esse começo do puerpério mesmo? Então, eu acho assim, até por experiência própria, eu também tive 2 filhas, e você acha que nunca vai acontecer com você, o que está na literatura tem um percentual tal e tal. Mas realmente, você sente, quando chega em casa, na maternidade ainda é tudo muito bom, você está mesmo parto normal cesárea, com uma analgesia boa, você se mobiliza muito pouco, tem gente para te ajudar, se você quer dormir no segundo dia e fala, eu não consegui dormir, você leva o bebê, leva e traz às 3 horas para amamentar. Você sabe que tem alguém hábil em cuidar do bebê. Aí você vai para casa, então é o primeiro dia em casa, o segundo, o terceiro, você não dorme. Você tem que ter uma ajuda, eu falo isso para as pacientes, inclusive na alta, para o marido junto. Então, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Tudo que a gente já conversou no final da gestação, falou de novo. Então, a alteração hormonal é abrupta. Você tirou a placenta, os hormônios vão lá embaixo. E aí vem as inseguranças. Será que o bebê está mamando? Será que está sendo suficiente? Aí você tem medo de pôr o bebê quietinho dormindo. Você tem medo de morte súbita. Então, são muitas dúvidas. E o que é importante a gente sempre falar para quem está em contato direto? Então, é o marido que vai ficar, na alta a gente fala. É normal ela olhar para você e ela chorar, alguma coisa que estava habitual na vida dela, que ela levava numa boa, ela não conseguia. Normal, a mulher tem uma alteração hormonal importante, ela tem um emocional, e isso independe de ser a primeira, a segunda ou a terceira gestação. Cada gestação é uma físico, e única. Né, doutora? O estresse físico. Agora, se ela não tiver vontade de cuidar do bebê, então é isso que eu falo, você me liga.
Porque que daí aí é a o gente se risco- preocupa com a depressão puerperal. Inclusive, nós já fizemos Isso aqui sim. um programa todo sobre depressão pós-parto, tem que ficar atenta a isso, né? Mas quer dizer, essa tristeza, essa angústia, Melancolia. essa melancolia, existe uma insegurança até que é normal e que é um período de adaptação e que acho que varia de uma mulher para outra, isso tem que ser respeitado Sim. também, né? Porque existem muitas cobranças também, Sim. para que tudo dê certo, para que você fique E feliz. existe a cobrança de que a mulher esteja bem no pós-parto. E não dá tempo, Não né? dá tempo, você não tem condição. Ou você come, ou você vai ao banheiro, ou escova os dentes, ou arruma a casa. Alguma coisa vai ficar de fora na equação. E, óbvio, cuidar da criança. Mas alguma coisa vai ficar de fora. E Às você vezes tem você vai prioridades no começo, né? Pois E a sua é. prioridade inicial aí é o bem-estar do bem-estar bebê, do né? bebê. E a gente fica... E, olha, eu nunca fui uma pessoa mega preocupada com a casa. Casa sempre limpa, mas, né, tipo, condições normais de sobrevivência. Mas você dentro de casa com uma criança ali, você é óbvio que você quer deixar o melhor ambiente e você começa a ver que você não consegue lavar Não dá uma conta de louça. tudo, é. E olha que Joana era uma criança, Joana era uma recém-nascida muito tranquila. A gente não Ela precisa se ficava cobrar até no tanto carrinho. também, né? A gente não precisa se cobrar Não tanto, não vai dar precisa. conta de tudo nesse início, né? Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. A gente vai falar mais sobre essa fase. O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema hoje é puerpério. Rina, conta pra gente como foi o seu parto, se foi como planejado, porque às vezes não é, e também o puerpério, que você falou que fez um planejamento, se você conseguiu cumprir esse planejamento. Foi. O parto foi um parto normal. Eu estava com uma equipe humanizada, que chamam de humanizada, né? Foi um parto hospitalar, normal, natural. Nem anestesia não tive, porque não deu nem tempo. Foi um parto muito rápido, para uma primeira gestação, foram 7 horas, de início ao fim, então realmente foi muito rápido. E quando eu lembrei de anestesia, eu já estava no expulsivo. Que bom. Deu muito certo. E o pós-parto, tanto questões de como é que vai ser faxina. O meu esposo, ele dá aula de noite em faculdade. Então, de dia, ele estava em casa, a gente conseguia balancear bem as tarefas, tudo que tinha que fazer. E a questão que eu mais levei era de ter tempo para me cuidar. Coisas bobas, tipo fazer a unha, que para mim é importante. Eu ficava o dia inteiro de pijama, mas estava lá com minha unha feita. Às vezes a gente não consegue tomar banho, né? De deitar, puxa, Não, mas eu estava com a unha feita, então estava bem. Mas a gente também não pode se cobrar tanto. A gente tem a cobrança das outras pessoas, mas a mulher acaba se cobrando Acaba também. se cobrando. Não dá para fazer tudo, E né? eu acho que, do que eu lembro, né? Meu plano de pós-parto era, eu preciso conseguir, pelo menos uma vez por semana, fazer alguma coisa para mim. E eu preciso, uma vez por semana, ir nos encontros de pós-parto. E você conseguiu? E eu conseguia. Ai, que bom. Então, eu fazia pilates uma vez por semana. Eventualmente, eu ia no salão, tipo, quando dava mesmo. Mas... E participava dos programas. Maria Elisa, agora, que dica a gente pode dar para aquela mãe que não conseguiu ter tudo como planejado? Porque existe, às vezes, até uma frustração. Ela planejou ter um parto normal, precisou partir para cesárea. Ela foi para casa achando que a amamentação ia ser tranquila e foi mais difícil. Eu acho que ela tem que estar bem tranquila e ela tem que pôr prioridades. E esses primeiros 30 dias, a prioridade é o bebê. Porque ele é alguém que depende dela. Então, eu acho assim, tem que ter um equilíbrio, conversar com o marido, se tiver uma mãe por perto, ou se tiver uma babá, alguém para ajudar. Só que mesmo que ela tenha uma estrutura toda montada, eu já tive casos assim, tudo... A preocupação dela é com o bebê, ela não consegue dormir sossegada, sabendo que o bebê está com a babá ou com a mãe. Então, o que a gente tem que falar? Você tem que tentar descansar. Então, amamentou, tem alguém para cuidar 3 horas e relaxa. Então, você tem alguém de confiança que você vai
deixar ali. Porque esse cansaço prejudica Precisa. a mulher, O né? estresse físico para produzir leite. Você precisa dormir para você estar relaxada. É como a gente. Se a gente dá plantão, né, 36 horas, o teu limiar é diferente sem dormir. Doutora, e quanto tempo mais ou menos dura essa fase de puerpério? Porque você falou dessa questão hormonal, a gente sabe também que os órgãos vão voltando para o lugar, a barriga, né? Sim. Então, até os 40 dias é a fase que a gente fala para paciente não fazer atividade física. Então, o tempo da cicatrização da cesárea, que o útero está evoluindo. E essa parte hormonal, todo esse desarranjo, ele vai se voltando ao normal. Mas tem paciente que ainda por volta do 3º, do 4º mês, quando começa a ter muita queda de cabelo, então ela fala, agora eu achava que eu estava bem, eu estou ficando careca. Então tem as recaídas, mas os primeiros 40 dias é o que a gente sempre fala, é o período assim, de maior modificação no corpo. E aí ela vai aprendendo a lidar com o ser novo. Então, ela vai ficando mais segura em deixar o bebê dormindo e ela vai conseguir se cuidar, ela vai conseguir ler uma revista mais tranquila. E tem um pouquinho de paciência que aos poucos tudo vai voltando ao normal, né? Eu acho que a paciência... Eu acho que a gente precisa sempre deixar claro que você tem os 40 dias que tem essa parte toda hormonal, química do corpo, mas eu acho que existem vários outros marcos durante os 2 primeiros anos do bebê e já tem vários estudos que mostram hoje que o puerpério vai até além de 1 ano, beirando os 2 anos. Para algumas mulheres, elas se sentem puérperas ainda após os 2 anos, porque tem muito da questão também emocional, da fusão mãe e bebê, vai muito além da química do organismo, vai se redescobrindo, né? É um novo Sim. papel e a gente tem que respeitar uma o tempo nova de mulher, cada né? mulher, né? É uma nova mulher. Verdade. Doutora, a gente recebe muitas perguntas de telespectadores e a gente separou, a pergunta da Jaqueline Lima, de São Paulo. Ela tem uma dúvida sobre o parto. É obrigatório os médicos darem anestesia na hora do parto para você não sentir dor? Olá, Jaqueline, não é obrigatório. Tem pacientes que chegam, nós tivemos o caso da nossa colega aqui também, que a paciente chega e ela chega num período mais adiantado e ela não quer analgesia. Agora, se a paciente chegar e falar, doutor, o meu limiar de dor está insuportável, independente da cervicodilatação. Então, hoje tem paciente que faz analgesia com 3, 4 centímetros e faz uma analgesia bem feita e continua andando, continua os movimentos, então indo para a bola suíça, ela continua, ela não perde a mobilidade, ela perde a sensibilidade dolorosa. Então, ela pode pedir anestesia, sim, querida, pode. Obrigada a todos que participam do Momento Papo de Mãe e você também pode enviar sua pergunta em vídeo para o nosso e-mail momento@papodemãe.com.br. Obrigada, Maria Elisa, por ter vindo. Imagina. Ter batido esse papo aqui com a gente. Quero agradecer a Rina também. Obrigada, eu que agradeço. Um beijinho para a Joana. Momento Papo de Mãe fica por aqui. Nossa sugestão hoje é este livro aqui, da Malu Favarato, Feitosa, Diário de uma Mulher do Purgatório ao Paraíso. Até o próximo programa. Até lá. Tchau. No puerpério, vocês precisam ter muita paciência, tranquilidade e o foco principal é o bebê. Então, dar atenção para ele.